Boa noite a todos. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa conversa com a Gislene Macedo. Já está aí aguardando, né? E aí essa conversa, ela vai girar em torno do tema geral, meditação e psicoterapia, né? Como é que esses dois campos, eles se encontram? E a Gislene, ela faz parte, ela é psicóloga, ela é praticante de meditação há muitos anos, muito experiente, e ela faz parte de um coletivo que se chama Coletivo Escuta Compassiva. Então, é um trabalho muito bonito que eles estão fazendo e a gente vai entender um pouquinho mais como é esse trabalho, que trabalho é esse. E, enfim, os pontos de encontro, né? Como é que a meditação apoia a psicoterapia, como é que a terapia apoia o praticante. E eu vou já chamar a Giz, então, para entrar na nossa live. Tá aí. Oi! Tudo bom? Boa noite, tudo bom? A Sinara tá aí também. Tudo bom, Sinara? Giz, muito feliz de você estar aqui conversando comigo. Eu que agradeço pelo convite, pela hora de falar aí, essas coisas que são importantes, né? Esse negócio de live é um negócio novidade, assim, pra mim. Eu fiz uma na minha vida até agora, então vamos com Pra mim calma. também, viu, Giz? Para mim também. Gente, é a primeira vez que eu faço uma live convidando. Eu já fui convidada umas 2 vezes. Próxima semana já tive outro convite, mas minha primeira convidada, muito feliz em ser você, porque nós somos companheiras já, né? A gente é companheira de práticas, a gente é companheira enfim, tantas coisas que a gente já fez junto. Então, Giz, eu queria que tu falasse primeiro um pouquinho de ti, né? Assim, como é que é a tua prática? Como é que a prática da meditação entrou na tua vida? Se apresenta um pouquinho pra gente. Eita, se apresentar é sempre um problema, mas vamos lá, vou tentar ser breve para a gente poder abordar vários assuntos, né? Mas eu entrei em contato com a prática de meditação budista em 2013. E falo meditação budista porque existem N meditações, né? Se a gente for colocar no Google hoje, vai aparecer um monte de coisa, no YouTube vai aparecer um monte de coisa, um monte de gente, um monte de prática, um monte de técnica. Então, existem meditações. Eu encontrei a meditação da prática budista. E no CEB, que é o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, com o meu professor, que é o Lama Padmasambhava, que é um brasileiro do Rio Grande do Sul, e foi ordenado pelo Shagdu Rinpoche, que foi um grande mestre tibetano que morou no Brasil, assim, várias coincidências, né? Então eu cheguei na meditação porque precisava realmente acalmar, precisava entender onde que eu estava, para onde que eu ia, o que eu ia fazer da minha vida. Tem um céu desmoronando ao redor. Às vezes tem que desmoronar para a gente poder parar, e foi por aí que eu comecei. Joia, joia. Então, nessa caminhada, você aliou essas duas coisas, né? O estudo da psicologia e o estudo do budismo, principalmente. Tu tocou numa coisa muito importante, que não é exatamente o nosso tema, mas é importante que se diga que a meditação são muitas, né? Não é uma coisa só. Então, a gente não vai hoje adentrar esse tema, a gente vai imaginar a meditação como práticas contemplativas, qualquer que seja esse caminho, antes de mais nada, mas sabendo que existem práticas diferentes e que a que a gente pratica, eu também, vocês devem saber, faço a prática budista, fazemos juntos. E aí, você começou um projeto maravilhoso que se chama o Escuta Compassiva. É um grupo de pessoas que faz isso, né? Fala para mim um pouquinho
O que trabalho é esse? Que grupo de pessoas é esse? Tá. Eu vou fazer um resuminho um pouquinho antes, só para as É. pessoas entenderem, né? Que eu fui professora durante muitos anos, professora de cursos de psicologia, né? E já fui aposentada, desde 2015 me aposentaram, digamos assim. Mas isso me abriu várias possibilidades, várias portas, né? E uma delas foi olhar para dentro. Acho que talvez tenha sido o maior benefício de ter parado foi a possibilidade de olhar para um lado e para o outro e dizer, eita, eu não sei o que fazer, vou olhar para dentro. Foi por isso que a meditação chegou. Então, nesse caminho que começa em 2013, eu fui encontrando vários psicólogos que estavam também nesse caminho, né? Que fazem parte não só do SEB, mas de outros centros budistas espalhados pelo Brasil, pelo mundo. E aí eu descobri um negócio, né? Uma abordagem em psicologia que no Brasil ainda não é muito familiar. A gente não tem essa especialidade da psicologia no Brasil, mas em outros países da Europa, Estados Unidos, já fizeram essa aliança, esse estudo, né? Que é a a psicoterapia contemplativa. Então, eu entrei por essa via. Eu disse, tem uma coisa aí que é interessante. Como é olhar para a mente e, ao mesmo tempo, ter a psicoterapia como aliada. Aí eu fui procurar coisas, encontrei esses outros amiguinhos e amiguinhas que estavam interessados na mesma possibilidade. E aí nós nos juntamos, aí por volta de 2018, a gente começou assim, montamos um grupo e ficamos tentando estudar coisas, tentando ler coisas, tentando conversar coisas. Mas foi realmente no começo da pandemia que, digamos assim, o bicho pegou. Porque a gente sentiu, né, que esse grupo de psicólogos e psicólogas, que são também praticantes de meditação, que a gente poderia oferecer um espaço para as pessoas poderem trazer as suas angústias de forma voluntária e gratuita, né? Gratuita para quem vem e voluntária da nossa parte, né? Sim. Seria a nossa contribuição para o que estava acontecendo no nosso país e no mundo no momento que foi março, na verdade, que a coisa ficou mais séria, né, para nós. Já estava em outros países, mas ficou séria para nós. Então nós começamos a... desculpa, vai, pode falar. Só para ficar claro, então foi esse grupo de estudos que já existia e que decidiu começar as ofertas. Isso, exatamente. A gente vinha se encontrando desde 2018, marcava uma conversa pelo Zoom, fazia alguma coisa, pegava um texto, traduzia o texto, aí a gente ia conversando sobre isso, e aí em março, mas a gente sentia que estava faltando alguma coisa, assim, né? E aí surgiu a pandemia e aí isso nos tocou profundamente. Coincidiu, assim, todo mundo, a gente precisa se ajudar e a gente pode oferecer ajuda para as pessoas. Aí o Escuta Compassiva surgiu. E qual é o formato dessa oferta, assim? Como é que as pessoas encontram o Escuta Compassiva? Fala um pouquinho do formato. Hoje a gente tem um site, que é o escutacompassiva.org. A pessoa entra, super fácil, ela entra, a agenda ela é atualizada a cada sábado, então a pessoa pode entrar no final de semana, no domingo, na segunda, e vai ter a agenda aberta para aquela semana. E aí ela agenda um horário, tem um formuláriozinho que ela preenche, diz qual é o meio que ela quer usar, e tem as salas. Acho que hoje são 16 colegas de psicologia trabalhando, né? A pessoa marca a sala, nós recebemos um e-mail dizendo que alguém marcou com os dados da pessoa, a gente entra em contato e no horário marcado, a gente se encontra para escutar, para ouvir, para trocar, para acolher, né? Principalmente para acolher as pessoas. Legal, que coisa linda, que coisa linda. E você diria que dentro dessa perspectiva do escuta compassiva, também a abordagem usada
é uma psicoterapia contemplativa? Existe algo? O que é isso, essa psicoterapia contemplativa? Vamos talvez esclarecer para as pessoas o que é isso. O que é isso? Sim, porque são termos, a gente mesmo está se familiarizando com isso ainda, né? Como eu falei, assim, eu vou até mostrar, assim, tem esse tijolinho aqui, maravilhoso, mas que não dá para ler, mas é psicologia, a essência da psicologia contemplativa, psicoterapia contemplativa, que a gente vai estudando, né? Mas existem pessoas no grupo que estão fazendo literalmente uma formação de 2 anos pela universidade, pelo Instituto Nalanda, e estão se qualificando, inclusive, para isso. Eu estou fazendo esse estudo mais por fora, né? Mas a gente se encontra para conversar. E só tem esse nome, psicoterapia contemplativa, e temos o escuta compassiva. No escuta compassiva, a gente não oferece psicoterapia, porque a psicoterapia requer mais tempo, né? Requer um acompanhamento mais longo tempo, mais longo prazo, e nós não temos tantos braços assim, e ao mesmo tempo a gente entende que é uma situação de emergência, e que muitas pessoas procuram porque elas não estão, é uma situação é um pico, né? Elas estão, surge uma ansiedade grande, surge uma crise, surge alguma ansiedade maior, e ali no escuta compassiva a gente pode acolher as pessoas, e dali a gente tem de 3 a 4 encontros com a pessoa, e aí a gente pode encaminhar para algum lugar onde ela possa ser de fato acolhida e acompanhada. Mas nem sempre isso é possível, porque nós temos um sistema de saúde mental público muito deficiente. E a gente está vendo, na verdade, é que essa questão da saúde mental no nosso país, ela é muito negligenciada. Ela tem sido negligenciada ao longo dos anos, e agora a gente vê a grande fragilidade que o sistema de saúde mental no Brasil, público, ele está. Porque as pessoas não têm para onde ir. É muito, muito triste. E eu li há pouco tempo um artigo dizendo que essa é uma das ondas, fala em primeira, segunda, terceira onda, uma das ondas que vem aí é a da saúde mental, né? As pessoas vão ficar com a saúde mental fragilizada depois de tantas perdas, depois de tanto isolamento, depois de tanto medo. Então, isso é um fato, né? Vem aí, a gente precisa se preparar um pouquinho, né? Nossa saúde e para poder acolher, preparar para acolher. Eu diria que já está acontecendo, né? A gente já tem dados, né, da Organização Mundial de Saúde que apontam para a depressão, por exemplo, como um dos grandes fatores de sofrimento psíquico no mundo inteiro. Né? A gente tem síndromes de burnout que estão acontecendo, pessoas tomando mais medicação no mundo inteiro, crianças e adolescentes também já entrando em atendimentos e acompanhamentos porque estão vivendo situações de grande conflito. Então, isso já estava em curso. Na pandemia, com o isolamento, é que isso pode ter aflorado de forma mais explícita para um tanto de gente que não estava parando para olhar. E a gente sabe que o escuta compassiva, ele oferece alguma coisa, mas ele não vai conseguir suprir o grande buraco que já existia antes do escuta compassiva acontecer. Nós somos poucos e o problema é gigantesco. Mas dentro do que nós podemos oferecer, dentro daquele tempo que a gente tem, o que é que nós podemos oferecer? Sim, não é uma oferta lindíssima. E pode ser o ponto de partida, uma tomada de consciência, para as pessoas procurarem os cuidados, né? Que têm acesso, algum nível de acesso, que as pessoas buscam e encontram em algum lugar. E aí, eu queria te fazer uma outra pergunta. Então, falando agora da terapia e da meditação, né? Então, dentro do teu trabalho como psicóloga, eu sei que você enxerga benefícios da meditação para aqueles que buscam a terapia e a gente vê, enquanto praticantes, também como a terapia é valiosa para aqueles que buscam o caminho meditativo. Então, eu entendo isso dentro da minha prática pessoal, eu vejo isso nas pessoas que eu acompanho, né?
Mas eu queria que tu falasse um pouco mais como é que qual é a tua visão de como isso se dá, né? Como é que isso acontece? Por que que esse casamento é tão bonito? Ah, é tão linda essa pergunta. A gente podia passar horas falando disso, né? Da grandeza, da profundidade que essa pergunta pode trazer, assim, dos assuntos, né? Mas veja bem, né? Na meditação, na prática de meditação que nós fazemos, que é a prática de meditação budista, embora alguém possa vir a confundir isso com necessariamente uma prática religiosa, ela não precisa acontecer apenas no âmbito religioso. Isso é uma das coisas que é colocada por Sua Santidade o Dalai Lama, né? Que a observação da mente, o conhecimento das emoções, o treinamento da mente dentro da linha do amor, da compaixão, da sabedoria, da equanimidade, né? Desse olhar mais amplo sobre si, sobre o outro, isso é um trabalho que independe da prática religiosa da pessoa. Ela é totalmente independente. Então, quando a gente para olhar para a mente, aí nessa prática, ela é uma prática de silêncio, a gente não está usando uma música, a gente não está usando imagem de campos floridos, de uma árvore frondosa, a gente não está usando essas coisas, né? A gente está se deparando com entrar em contato com o silêncio, entrar em contato com a respiração, com o corpo, observar como está de cima para baixo, de baixo para cima, sentir essa presença viva, ficar presente. A gente está treinando de alguma forma retornar para casa. A casa é essa mente que está sempre presente, né? E isso é um treinamento, pede que a gente faça isso. Só que quando a gente para na meditação, várias coisas vão surgir. A gente para, mas a mente não para. Não é? Não é isso? Ela dá vários loopings, né? É incrível como gira. Algumas pessoas acham que a mente fica agitada quando elas param. Mas, na verdade, a gente está vendo a agitação da mente que a gente não via antes. A sua mente é essa. Ele, sua mente. Aí a bagunça acontece e a gente quer fugir da bagunça. Não, a meditação não é para mim. Ora, esse é todo o ponto da meditação. É a gente poder parar e ver o que está acontecendo, né? Para dentro. Parar de colocar para fora, culpabilizar o universo inteiro e olhar para dentro, ver como é que está a nossa casa interna. Então, na psicoterapia, é isso que a gente se propõe a fazer também, né? Eu acho que é um ponto de encontro, é uma convergência, por vias diferentes. Na meditação que a gente faz, por exemplo, né? Começa desde a noção de corpo, de fala, de mente, vai aquietando, vai aprofundando o silêncio, vai se deparando com as suas próprias dimensões, vai equilibrando a energia e vai atravessando os portais mais densos, né? Para encontrar a natureza livre da mente. Na psicoterapia, a gente talvez não vai conseguir fazer isso, porque na psicoterapia a gente precisa falar sobre as coisas. Na meditação a gente está em silêncio e a mente está falando. Na psicoterapia, a gente está falando e observando o que está acontecendo. Então, quando a gente junta uma pessoa que faz alguma prática de meditação com o trabalho da psicoterapia, nós temos um ganho gigantesco. Quando a gente para, a gente vê. Quando a gente vai para a psicoterapia, a gente pode elaborar. E a gente vai aprender a soltar também. Então, né? Assim, o que eu percebo dentro da minha terapia de fala, né, a relação terapêutica, é que existem espaços dentro da relação terapêutica não acessíveis, diferente de quando eu estou meditando, né? Então, quando a gente está meditando, tem um nível não verbal, tem um nível não cognitivo, experiencial direto, que não pode ser acessado no momento em que você está interagindo com outro ser humano. Por outro lado, quando eu estou só no silêncio, né, existem questões que ficam mascaradas às vezes, né?
a nossa mente gosta de enganar a gente. Nossa mente gosta de construir uma narrativa, gosta de construir uma narrativa, de bloquear determinadas zonas, digamos assim, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco isso, assim, eu estou falando agora da minha experiência pessoal, mas eu tenho a impressão que essa experiência eu vejo acontecer também em segunda pessoa, né? Quando eu estou orientando alguém, quando esse alguém diz, mas o que surgiu hoje no meu silêncio é justamente o tema que eu trabalhei na análise. Ou então, quando chega dentro do grupo de facilitação e diz, mas eu falei pro tal e tal coisa que eu tive a experiência aqui, eu falei pro meu analista e aí deu em tal coisa, né? Então, essa experiência é muito incrível. E eu não sei muito bem como é que a gente faz para deixar isso claro para as pessoas. Muitas pessoas são muito céticas, né? Quanto a uma coisa e a outra. Tanto o meditante, que acha que eu estou na minha meditação, e a minha meditação é profundíssima, né? E às vezes tem uma resistência à terapia, quanto a pessoa, e aí são juntos, né? Os que têm uma ideia de que para meditar precisa ser religioso, eu não sou religioso, eu vou fazer só a minha terapia mesmo. Então comenta um pouquinho isso, assim, essa resistência. Todas as vezes que a gente para olhar para dentro, significa dizer que muito provavelmente a gente vai encontrar coisas que não são muito agradáveis. E a experiência humana, ela é toda baseada em me aproximar daquilo que me traz bem-estar, me afastar daquilo que me gera aversão, né? Então a gente está o tempo todo oscilando entre desejo e apego, a gente está o tempo todo fazendo esse movimento, né? Quando a gente se depara, às vezes, com uma situação que ela é implosiva e não sobra pedra sobre pedra, a gente sente que chegou num ponto que os nossos recursos outros não deram resultado nenhum, aí pode ser que surja assim, aquele lampejo assim, que diz, eu vou olhar o que está acontecendo, que eu não sei mais para onde ir. E aí a psicoterapia pode ser esse lugar, né? Onde a pessoa ela é escutada, ela é acolhida, e aí isso independe da abordagem, né? Eu não estou falando da psicoterapia contemplativa. Todo mundo que trabalha com psicoterapia, com psicanálise, está ali à disposição para escutar o sofrimento do outro. A gente está falando do sofrimento. Então, para a gente fazer isso, significa dizer que eu reconheci que eu estou sofrendo e que os recursos que eu dispunha não estão mais funcionando. Isso a gente está humildemente reconhecendo que sozinho a gente não vai conseguir. Isso requer humildade, sabe? Aí, quando isso acontece, aí é possível a gente se abrir. O coração da gente está doendo, então a gente se abre, né? Ao se abrir, pode ser que alguma coisa aconteça. Na prática de meditação é a mesma coisa. Quando a gente senta, é porque também nenhum recurso funcionou. É como se tivesse tudo muito barulhento e eu só quero parar um pouco, porque eu não estou dando conta. E aí eu resolvo fazer essa imersão, né? Eu estou entrando, né? Então, ao fazer isso, ambas estão olhando para dentro, né? Eu estou o caminho internalizador. Estou olhando para mim. Estou me olhando no espelho. Isso, gente, não é uma coisa fácil. Não é uma nem duas vezes que as pessoas iniciam um processo psicoterapêutico e desistem quando a gente chega em pontos onde é muito difícil para ela. Ou o meditante que senta para meditar, vai num canto, vai no outro, e não, esse negócio de meditar não dá certo, né? Então, porque não é uma tarefa fácil, mas ela é fundamental. A gente precisa colocar a mão na massa. Então, o trabalho de quem está aqui escutando e por isso escuta compassiva é esse nome carinhoso e amoroso, é nesse sentido. Seja lá a situação que você estiver, o momento que você estiver, nós vamos estar aqui por pelo menos alguns encontros, a gente vai poder te escutar do jeitinho que você chegar. A gente vai te acolher, vai te ouvir
e vai poder ver de que maneira a gente pode te ajudar no meio dessa confusão que se chama vida, né? Então, no fundo, né, é você entrar em contato e admitir que está sofrendo. Olha, a Fatinha querida, lá do Instituto Roda da Vida, está dizendo, é essencial. Desculpa, Flor, é porque eu vi a amiga querida aqui e fiquei feliz de vê-la. Seja bem-vinda. É. Então, assim, entrar em contato com o sofrimento, que no fundo, pode ser o momento de virada, né? O momento em que você decide fazer algo diferente e aí busca o apoio e a ajuda em coisas que você não fazia antes. Ou seja, Sim. seja o que for, o que você vai buscar, se terapia ou se meditação. Eu gostei muito que você diz, precisa de humildade e reconhecer que eu não sei. Muito legal. Isso. É o primeiro pressuposto, né? É o primeiro pressuposto. Quando a gente olha para um lado e diz, ih, agora eu não sei mais o que fazer. Quando a gente está na rua e a gente não sabe para onde vai, a gente pergunta, né? A gente pede ajuda. Isso. A gente reconhece. Isso. E aí, Gi, a gente falou bastante do trabalho, então, com as emoções, né? Essa coisa de você olhar para dentro e reconhecer o sofrimento. E a terapia tem essa característica, né? Ela vai trabalhar dentro da relação terapêutica com as emoções que vão surgindo. Os estudos budistas e a ciência contemplativa, que é outra coisa, mas que também está muito relacionado, né? Hoje, cada vez mais em contato, com técnicas, caminhos diferentes, mas está existindo cada vez mais uma convergência. Eles vão se debruçar também sobre as emoções. Então, tem estudos profundíssimos dentro do budismo e antiquíssimos também, né? Sobre a natureza das nossas emoções, como é que funciona a raiva, como é que funciona o apego, o orgulho, enfim. Como é que tu enxerga esse ponto de encontro, né? Queria dar um exemplo de cotidiano da psicoterapia contemplativa. Talvez, se tu puder dar esse exemplo, primeiro para responder a Débora, e aí depois a gente pode falar sobre esse ponto de encontro, né, do estudo das emoções dentro da psicologia e da filosofia budista. Tá, Débora, obrigada pela pergunta, viu? A psicoterapia contemplativa é uma abordagem. Então, ela tem todo um método, né, que se segue para o acompanhamento psicoterapêutico. Ela tem a base, como se ela fosse filha de dois, um pai e uma mãe, né? Uma mãe, a mãe seria a psicologia ocidental, como a gente conhece, e aí dentro dessa abordagem que eu estudo, ela está vinculada com a abordagem humanista, né? Então, Carl Rogers é bastante citado desses exemplos, né? Por causa desse olhar sobre o ser humano que está diante de nós, né? Então, a psicologia, a abordagem humanista, ela conversa e dialoga muito bem com a ciência contemplativa que vem, sim, desde Buda. Não como uma prática religiosa. A psicoterapia contemplativa não é uma prática religiosa com psicoterapia. É bom que se deixe isso muito claro. Ele é uma abordagem acadêmica, existem informações para isso, muitos artigos escritos sobre isso, de pessoas que têm muitos anos de experiência, né, sobre isso e que têm um método de fazer acontecer isso dentro do processo psicoterapêutico, né? Mas uma coisa é muito importante dentro da sua pergunta, Débora, que é assim: não existe a possibilidade de um psicoterapeuta que se diz contemplativo não fazer a sua prática contemplativa pessoalmente. Eu preciso fazer isso comigo. Eu preciso estar em dia com a minha prática de meditação, porque eu estou treinando, sobretudo, a minha possibilidade de estar presente e completamente aberta para a pessoa que está diante de mim, trazendo a sua história.
E isso não é fácil, né? Então, a prática de meditação regular me ajuda a estar presente para mim, porque estando presente para mim, eu tenho condições de olhar o que está acontecendo comigo. Amadurecendo isso, eu vou ter condições de olhar melhor para como é que o outro chega e de que forma eu posso ajudá-lo a fazer o mesmo com ele mesmo, né? Então é como se fosse um grande jogo de espelhos, mas que se eu não fizer a minha prática, a gente não vai para lugar nenhum. Vai ser só mais uma técnica que alguém vai ler e vai tentar reproduzir, mas ela não vai conseguir sustentar isso no cotidiano, porque ela precisa passar por esse reconhecimento da sua própria prática, do seu mundo interno. Isso talvez responda já em parte um pouquinho o que tu estava comentando, né, Flor? Sim, sim. Porque existem ensinamentos do Buda, né, e os mestres estão aí mostrando isso, mas existem ensinamentos e sutras e tudo, onde o Buda detalha as emoções. Ele mostra como as dores, o sofrimento humano, né? Então é como se fosse um tipo de psicologia, é uma forma de olhar do ponto de vista do próprio Buda, do olhar desperto, para o mundo interno e para a confusão que a gente cria. Então é muito sofisticado, isso vem antes de Cristo. E a vantagem é que no budismo você não precisa segui-lo como religião, né? Isso pode ser adotado como uma perspectiva de vida, alguma coisa assim. E na verdade, o que a gente está falando é que o budismo, a partir dessa prática contemplativa, nós estamos diante da ciência da mente, onde a gente mesmo faz isso. Uhum, O que eu vejo, assim, é que quando as pessoas entram em contato pela primeira vez com descrições como a descrição da roda da vida, né? Os 6 reinos, que são, na verdade, 6 estados emocionais, enfim, quem já entrou em contato com isso, o que eu vejo é que existe um grau de relaxamento que se instala quando a pessoa se vê naquela experiência que foi descrita há 2.500 anos atrás, ou mais, né? Ou mais. Mais antigos do que o Buda. Então, se isso que veio lá da Índia há tanto tempo está descrevendo a minha vida hoje, então tem alguma coisa que não sou eu. Uhum. Esse trabalho e aí não é um trabalho psicoterapêutico, porque não tem uma relação terapêutica aí, mas ele cura também. Ele também faz parte do processo de cura. Sim. Mas nossa mente é muito barulhenta. A nossa mente, principalmente a mente ocidental, né? Não que os orientais não sejam, mas a gente é muito barulhenta, tem muita distração. Então, para a gente sentar para meditar, eu digo isso porque eu faço minha análise até hoje, semanalmente. Estou eu lá, né, trabalhando os meus obstáculos internos, né? Além da prática de meditação. Tem pontos que é um nó que eu não consigo atravessar. Está muito barulhento. Então, quando eu vou para minha análise, quando eu faço a psicoterapia, o que acontece? Eu posso falar, eu posso elaborar, eu posso me acolher, eu posso relaxar, eu posso chorar, eu posso dizer que estou com raiva. Já pensou que maravilha, né? E posso ver o que aquilo está dizendo, revelando de mim, ao invés de só jogar para fora, como se o mundo é que tivesse culpa de eu ser assim. Pode ser que o mundo tenha um tanto de coisas a ver com o meu sofrimento, com certeza, né? Porque a gente está aí vendo o mundo produzindo muito sofrimento para muitos seres o tempo todo. Mas o que eu posso fazer quando olho para dentro, né? E eu não estou me referindo assim como essa coisa legal, nova era, de agora eu vou ser legal e vou ser feliz, com florzinha na cabeça. Não, esse é um trabalho árduo. A vida não é fácil, ela é dura. Então isso requer que a gente tente atravessar essa dureza para encontrar o que se chama de o ponto suave, né? O hot spot, né? Aquele pontinho suave que é o coração, onde o coração está pulsando.
E aí eu vou trazer essa palavra que eu acho fundamental que a gente comece a não só usar, fazer referência a ela, como adotar para o nosso cotidiano. Porque pode ser, quando a gente entrar em contato com esse coração que se abre, né, totalmente vivo, presente, humano, ali está o coração da compaixão. Sim, sim. E quando a compaixão surge, a gente se relaciona imediatamente com o sofrimento do outro também. A gente começa a se importar com as coisas. Eu não estou só olhando para o meu cotidiano, para lá e para cá. Eu também estou interessado em como as pessoas estão vivendo. Sim. Então, sabe, acessar esse coração e olhar para o mundo e oferecer. Talvez essa seja uma coisa que está faltando, né? É uma palavra-chave essa, né, que você usou agora, e eu comecei a ver que ela está sendo cada vez mais usada socialmente, né? Então, a propaganda, acho que era de um banco, que falava de compaixão, e isso começa a me preocupar um pouco. E aí tem dois comentários, duas coisas que eu queria que tu comentasse. Primeiro, a gente mencionou a roda da vida e você, na mesma hora, falou de prática, né? Então, algumas pessoas olham, e aí eu vejo isso acontecer às vezes, né? Olham, ah, que interessante a roda da vida. E isso fica guardado como mais uma narrativa que não causou muita coisa, e no fundo foi mais um barulho mental, aquela se foi, e a vida segue. Da mesma forma, algumas palavras existem quando, por exemplo, a compaixão começa a ser usada na propaganda de um banco. A gente tem que ter cuidado com o uso que a gente está fazendo dessa palavra, e pode cair em descrédito, assim como muitas pessoas acham que o amor... Ai, que besteira, estamos falando de novo de só o amor salva, e às vezes até, né, motivo de deboche. Mas, poxa, o amor salva mesmo. Como é que eu não encontro uma prática que me salve através do amor? Se eu não tenho uma prática, algo que eu faça, isso se torna vazio. Então, a compaixão é outra coisa, como essa, né? É outro conceito como esse, que às vezes eu temo que seja mal usado, porque desconectado de uma visão de mundo e de uma... Então, como o final, digamos assim, dessa nossa conversa, comenta um pouquinho a prática. Muito bom. A prática passa por essa disposição, essa abertura, né, de rever os hábitos que a gente tem cultivado. E tem muitos mestres que estão falando agora sobre isso, né? O professor Alan Wallace falou sobre isso recentemente, no último retiro dele, né? Sobre o cultivo, o Dalai Lama também tem falado, o Lama Santo tem falado. Então a gente vai cultivando hábitos e a gente vai naturalizando isso e vai dizendo, a vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Então, e aí a gente sofre, aí a gente não consegue sair de onde a gente está, a gente fica preso, né? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa conversa é, de repente, quem está aqui, que ainda não está olhando para isso, né, de repente se interesse em parar e dizer, mas espera lá, eu posso viver de outro jeito, né? Eu tenho liberdade, eu posso cultivar a liberdade de treinar minha mente para que a minha visão, ela se transforme, né? E a visão transformando, eu tenho condições de trabalhar essa visão e agir a partir desse lugar elevado. Então, não é só uma prática dissociada de uma visão. Não é só assim, olha, compaixão a gente cultiva assim, primeiro faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo. A gente precisa entender qual é a base dessa visão, dessa prática. Então, a gente está falando de um tripé que é considerado super importante, que é trabalhar a visão, ou seja, a referência, a base, a meditação, que é a prática que nos dá condições de contemplar essa visão, e a ação, que é quando eu levanto da almofada e começo a caminhar pelo mundo sustentando a visão que eu também contemplei na meditação. Então a gente vai como se fosse uma dança, né? É uma dança, né? Falam que é uma dança, né? A gente vai dançar a partir desse lugar elevado. Então a meditação, ela pode nos ajudar a nos conectar de forma muito profunda
com essa visão elevada, que, enfim, é a própria liberdade da mente. E isso é bom que a gente faça com professores qualificados, né? A gente não fique só bebendo, lê uma coisa aqui, faz outra ali, pulando de galho em galho. É bom que a gente procure escutar. Eu não sou essa pessoa qualificada, mas eu conheço pessoas que são qualificadas, então eu posso indicar pessoas qualificadas que as pessoas podem ouvir e podem se basear, ter telas como referência. Da minha parte, o que eu posso fazer um pouco é compartilhar a experiência de meditação que eu tenho feito e acolher os seres no consultório para que a gente possa ajudá-los a atravessar os momentos difíceis, né? Sabendo que a psicoterapia é uma coisa importante, mas eu entendo que ela não vai resolver tudo. Porque tudo é muito grande, né? Mas dentro do que é possível, eu fico muito feliz em poder oferecer essa escuta. E no escuta compassiva em si, apesar de termos um número limitado de encontros, tem sido uma experiência muito rica. E que eu convido as pessoas a repassarem para os seus amigos, conhecidos, familiares, quem esteja precisando. Escutacompassiva.org, agenda, e vai ser uma grande alegria poder escutar as pessoas que lá chegarem. Ai, Giz, muito, muito obrigada. Achei riquíssima, para mim foi riquíssimo. Espero que o pessoal também tenha acompanhado. Podem tirar dúvidas, se alguém quiser escrever alguma coisa, comentar alguma coisa, antes da gente encerrar. Então, fiquem à vontade para tirar alguma dúvida com a Giz. E, enquanto isso, eu comento, assim como a gente trabalha com uma visão, né? Então, a gente tem uma conexão muito clara com os estudos budistas, com o Lama Santen. É importante que as pessoas que ingressem nesse caminho saibam também qual é a conexão. Às vezes a gente não sabe de primeira, né? A gente vai testando, testa uma coisa, testa outra, até que um caminho leva para dentro, conecta a gente e a gente avança dentro daquele caminho. Então, muito precioso isso. Eu que agradeço os comentários também, viu, que vocês estão colocando. Obrigada pela oportunidade de falar e compartilhar essas experiências. Gente, nós estamos vivendo um problema grave, nosso maior problema hoje chama-se desconexão, distração. Então, não vamos perder tempo, não. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Alguém está perguntando aqui, ó. Já estamos preparando. Beijos, Leidinha. Obrigada, querida. Foi um prazer. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, Gi. Obrigada, querida.